Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos comentar aqui a respeito de fundos imobiliários. E aí, você está comprando mais ou você está vendendo seus fundos imobiliários? Bom, esse é o nosso assunto de hoje, mas antes de continuarmos, já peço aí, caso não seja inscrito, se inscreva no canal para que você também possa me acompanhar. Eu trago sempre assuntos relacionados a investimentos e também compartilho aqui com vocês a minha carteira pessoal de investimento. Bom, nós tivemos então desde a pandemia um forte queda aí nos fundos imobiliários, tanto de papel, tanto de lajes corporativas, mas principalmente aí de lajes corporativas, que estavam desde a pandemia sofrendo. Então esse cenário de hoje ele é reflexo de muitas coisas anteriores. Bom, trouxe aqui o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Bom, hoje é dia 6 de dezembro, no dia que eu estou gravando esse vídeo, mas no dia anterior nós tivemos aí uma queda de 0,16. Os fundos imobiliários têm tido uma variação muito grande dia após dia. Então, se a gente pegar aqui nos últimos 5 dias, nós temos aqui uma alta ainda de 1,35. Bom, esse comparado então aqui em torno de um mês, veja que essa variação ela é negativa em 3,28. Então está tendo muitas oscilações, a depender do momento e principalmente do que vem ocorrendo muito, falas, notícias que a gente encontra aí pela internet. Então isso tudo vem mexendo aí com o mercado de fundos imobiliários. Aproveitando, já deixa aí aquele like para me ajudar aqui no canal. E se não for inscrito, já aproveita também e se inscreva, tá? E não deixa também de fazer o seu comentário. Deixa aí a sua opinião do que você está fazendo no momento com os fundos imobiliários. Bom, conforme eu falei para vocês, aqui nós temos hoje muitas notícias aí circulando. Bom, peguei essa daqui, só para a gente ter uma ideia. Nós temos aqui, se o discurso de Lula continuar, os juros não devem recuar em 2023. Então, ao contrário, nós temos um boletim Focus que prevê aí uma redução da taxa Selic. Então, hoje nós temos ela 13,75, mas a projeção é que em 2023 chegue a 11,25. Mas como vimos aqui, então mais o que o mercado prevê aqui é que essa taxa aí ela não deve recuar em 2023. Outro ponto também, nós temos aqui as questões de taxação de lucros e dividendos. Então nós temos propostas, mas não temos ainda uma certeza, não temos a forma como que isso vai ser implementado. Bom, então juntando tudo isso, nós temos o que nós vimos aqui. É isso que vem acontecendo aí, não só aqui, o foco aqui é fundo imobiliário, mas ações também têm ocorrido basicamente a mesma coisa. Outro ponto, será que compensa então investir em fundos imobiliários? Bom, hoje nós temos fundos de papel pagando em torno aí de 13, 14%, talvez até mais. Tem alguns atrelados a IPCA que recentemente aí com meses de deflação nós tivemos queda bem circunstancial. Teve fundo que estava pagando cerca de R$ 1, mais de R$ 1 até, e veio pagar aí cerca de 15 centavos. Então, realmente foi um impacto muito grande aí nos dividendos distribuídos por esses fundos. Já fundos de tijolo, nós temos aí uma média hoje. Tem fundo que, a depender do preço, tem pago em torno de 9, mas uma boa média aí é um pouquinho acima de 7, 8% mais ou menos. Então, algum, dependendo do preço, às vezes você consegue um pouco mais, mas na média em torno de 8%. Bom, então tirando por base os valores hoje que nós temos hoje e o quanto esse fundo está rendendo, bom, aqui no Tesouro Direto nós temos aqui os preços, nós temos aqui o pré-fixado para 2025, nós temos hoje em torno de 13,06. Então, se você for comparar risco de um tesouro pré-fixado com o risco de um fundo imobiliário, o título de tesouro seria muito mais seguro. Quero lembrá-los que isso não é nenhuma recomendação. Aqui o risco que tem é o risco governo mesmo, que nós temos que levar em consideração. Mas, na comparação, é claro que esse título é muito mais seguro se você for comparar a nível de fundo imobiliário. Bom, e a pergunta então, se eu tenho possibilidade de ganhar aqui 13% ao ano, tesouro desse, que é só deixar o dinheiro ali parado tranquilo, ou seria melhor eu investir em fundos imobiliários com toda essa variação, com toda essa incerteza, principalmente incerteza fiscal e tributação, aí, como nós vimos? Aproveita aí e deixa também o seu comentário o que você acha desse momento. Você está aproveitando essas baixas para adquirir mais cotas, para aumentar suas posições ou adquirir novos fundos? Você está preferindo focar mais em títulos do Tesouro Direto ou mesmo algum CDB? Tem CDBs aí de bancos privados que está pagando 15, 16% ao ano. Não tem muita oferta no mercado hoje. Compartilha conosco aí o que você tem feito aí com seus investimentos. Outro título também, nós temos aqui o IPCA. Hoje nós temos um pouquinho acima de 6, então essa taxa é uma taxa bastante interessante também.
Mas nós temos que levar em conta também a marcação ao mercado, né? Que você pode também ter prejuízos aqui no Tesouro. Não é sempre as mil maravilhas. É claro que se você levar até o fim do prazo do investimento, você vai receber exatamente o que foi contratado. Mas caso no meio do caminho esse título esteja valendo menos e você precisar vender, então possivelmente terá também aí de arcar com um certo prejuízo. Bom, então esse é o cenário aí do que está acontecendo aí, pelo menos a minha visão do que eu vejo aí de imobiliários. Hoje na minha carteira, estou acumulando aí um prejuízo de R$ 2.585, está em torno de 14% de prejuízo, isso sem contar os proventos. Então, se contar os proventos aqui, cai um pouco menos da metade aqui desse prejuízo. Mas, se for contar aqui o que eu já gastei para poder investir e o valor do que tem hoje, em torno de R$ 2.585, pouco mais de 14%. Bom, no entanto, eu continuo investindo aí em fundos imobiliários. Então, desde o início de novembro até a data do dia 6/12, que é hoje, já fiz um investimento quase R$ 1.000 aí em fundos imobiliários. Comprei algumas cotas do XPPR, comprei XPIN e também comprei BRCR11. O restante ficou mais por conta de ações. Então, tive várias compras de ações também. Banco Bradesco veio muito abaixo aí o seu valor, então acabei comprando aqui a 13,15. Mas eu comprei uma boa parte dessas cotas em torno de 12,90 mais ou menos. Então, tive aí bonificação da Itaúsa, aproveitei também para comprar um pouco do setor elétrico, Energias do Brasil e Taesa, e também um pouquinho do Santander. Outra ação também que eu comprei foi um pouquinho mais de OIBR. Então é claro que isso não se trata de nenhuma recomendação. Também o valor que eu tenho investido em ações como IRB e OI, esses valores não ultrapassam em torno aí de 1, 2% do que eu tenho hoje investido em renda variável. Bom, trouxe aqui também uma planilha. Bom, separei aqui por preço sobre valor patrimonial para a gente dar uma olhadinha nos descontos que estamos tendo hoje, né? Lembrando que isso não é nenhuma recomendação, mas nós temos muitos fundos com uma variação muito grande aí no seu valor patrimonial. Esses aqui, 0,14, 0,27, muito cuidado aí, fundos, tá? Principalmente aqui tem alguns, tem um imóvel só, tem muita coisa acontecendo aí. Então vou pegar aqui um pouquinho mais abaixo, eu tenho esse daqui, o XPPR hoje, mais da metade aí de desconto, a cotação aí está em torno de R$ 34,00, R$ 35,00 mais ou menos, né? R$ 33,95. Então, para esse preço aqui, ele tem pago hoje 30 centavos, mas cuidado, porque isso pode cair. O fundo já anunciou a venda de alguns andares, de alguns edifícios, justamente para poder reduzir a alavancagem. Parece uma boa oportunidade, mas tem que ter cuidado. Particularmente, eu tenho o XPPR em carteira, estou levando muito prejuízo também, mas eu também tenho outros fundos. Então, a minha concentração não é tão grande em apenas um ativo. Então, eu não costumo concentrar muito em um único ativo. Depois, se vocês quiserem, tá, eu posso estar fazendo também um vídeo sobre o XPPR. Temos outros também, tá? Nós temos aqui, por exemplo, TORD11 também, tá com uma taxa de desconto bem significativa, mas é necessário aqui tudo mais detalhado para a gente poder entender exatamente o porquê que está esse preço, o porquê desses fundos está tão descontado assim em relação ao seu valor patrimonial. Outro fundo também, tenho também em carteira, BRCR11, hoje está em torno de R$ 58, R$ 59 mais ou menos a cota. Nós temos aí um desconto de quase um pouquinho mais de 40%, tá sendo negociado a 0,58 vezes o seu valor patrimonial. Bom, e dentro dessa lista tem vários aqui outros, então eu organizei aqui por ordem do valor patrimonial. Então, nós temos também aqui esse fundo JSRE11 também, 0,64, está com um bom desconto também. Outros fundos também, SARI11, nós temos aqui 0,70 PIN também, 0,71. São fundos bem descontados. Então, os segmentos também aqui a gente tem variados, mas se for dar uma olhada aqui exatamente, nós temos hoje um setor mais descontado, é o setor de lajes corporativas. Então, como eu falei para vocês, desde o início, pandemia, trabalho em home office, então nós temos esse cenário hoje, ainda junta todas essas notícias, esses acontecimentos, então nós temos esse cenário hoje para os fundos imobiliários, principalmente aqui para os de lajes corporativas. Aqui o SARI 11 é híbrido, mas é o que eu falei para vocês, a gente tem que entender também, tem que dar uma olhada aí, dar uma olhada nos relatórios do fundo. Então o SARI 11 aqui, basicamente, ele tem mais de um imóvel, mas a concentração maior é apenas um. O XPIN, apesar dele estar aqui, temos ele aqui como segmento de outros, era para ser industrial logístico, mas ele atua um pouco mais aí no setor industrial. Também tem que levar em conta o motivo aqui de estar tão descontado assim. Trouxe aqui também
Fundo de fundos, né, o HFOF, 0,82, quase 20% aí abaixo do seu valor patrimonial. O fundo de fundo, na verdade, investe em cotas de outros fundos. Então, além de ter o desconto das cotas, você ainda tem o desconto do fundo imobiliário em si. Então, não só a desvalorização das cotas dos fundos, mas aqui leva em conta também a valorização do próprio fundo. Eu, particularmente, tenho o HFOF também em carteira, achei ele um fundo bem diversificado. E no momento se encontra aí também com bastante desconto. Bom, aqui na lista também tem alguns fundos de papel, como o CPTS, por exemplo. Hoje está sendo negociado aí 0,93, um pouquinho menos de 10%, então em torno de 7% abaixo do seu valor patrimonial. Dividend yield bastante interessante, valor de mercado também bastante interessante aí para esse fundo de papel. Bom, quero deixar claro novamente que isso não é nenhuma recomendação. Então mesmo para fundo de papel, nós temos aí certo desconto ainda. Pelo que eu pude perceber também até hoje, o fundo de papel aqui, esses fundos ele tende a sempre manter aí dentro do seu valor patrimonial. Então talvez tenha momentos de muita alta e momentos de baixa também. Outro fundo também, o VCJR11, também é um fundo de papel. Esse daqui ele é mais atrelado à inflação, mesmo ele também está aí com um certo desconto, né, em torno aí de 6% em relação ao seu valor patrimonial. Dividend yield aí em torno de 13% também. Bom, pessoal, então, aqui foi uma planilha que eu trouxe para a gente poder dar uma olhada em como que estão aí os fundos imobiliários hoje, né? Então tem também fundos acima do seu valor patrimonial, aqui eu trouxe só os que têm abaixo de 1, a gente poder fazer essa análise, mas tem vários fundos hoje, principalmente de lajes corporativas, que tem muito desconto. Mas, lembrando, né? Cabe aí um certo estudo também. Às vezes a gente vem aqui, nossa, esse está muito descontado, está com dividendo muito bom, então vou acabar entrando nesse. É bem assim, cabe um estudo mais detalhado para que a gente possa fazer os melhores investimentos. Bom, e só para a gente finalizar, hoje por setor eu tenho lajes corporativas cerca de 35% da minha carteira. 26% em fundo de fundos, 18% em industrial logístico, 15% em fundo de papel e 7% em Fiagro. O que eu estou pretendendo fazer? Tem muito desconto aqui em lajes corporativas e Fiagro também tem me chamado muita atenção. Então, os dois iniciais aqui seriam lajes corporativas e também Fiagro, mas eu gostaria muito também, mas se der também, eu farei algumas compras aí em relação a fundo de papel. Então, possivelmente eu colocarei outro fundo de papel na carteira. Parece que é muito, mas lembrando que essa diversificação é necessária realmente em setor e fundos diferentes também, desde o mesmo setor. Bom, pessoal, então, por esse vídeo foi isso. Espero que tenham gostado. Deixa aí o like para poder me ajudar aqui. Se não for inscrito, se inscreva no canal para que você também possa me acompanhar. E não deixe também de fazer aí os seus comentários. Mas é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até esse momento. Até o nosso próximo vídeo.